Olá pessoal dos nonos anos, boa noite. A gente vai corrigir rapidinho aqui um exercício da atividade Estudo dos Astros ao longo do tempo, a atividade número 5, tá bom? Vamos abrir aqui a atividade e eu preciso lê-la. Só um minuto. Vamos lá. Seguinte. Se Tales de Mileto foi capaz de utilizar cálculos para prever um eclipse, você pode responder a essa questão: por quantos séculos imperou o sistema geocêntrico? Então, pessoal, essa questão nos dá muitos elementos para discutir esse assunto. E é bom a gente fazer essa discussão e não ir direto à resposta. E mesmo assim eu garanto que o vídeo não será longo, tá bom? Então, vamos pensar um pouquinho. Olha, a questão está citando Tales de Mileto, que ele utilizou cálculos para prever um eclipse. A gente está falando de um filósofo na Grécia Antiga, e vocês sabem que os filósofos não eram cientistas, mas tinham um conhecimento aprofundado de várias áreas, dentre elas a matemática, e Tales de Mileto não era diferente, ele só pôde prever um eclipse através de cálculos, né? Obviamente também a partir dos estudos de astronomia, de observação do céu. Ok? Muito bem, pessoal. Agora, não foi ele quem propôs, na verdade, o sistema geocêntrico. O que é esse sistema geocêntrico? O sistema geocêntrico, pessoal, é aquela ideia, né, predominante lá por muitos séculos, de que a Terra e não o Sol estava no centro do universo. E de acordo com essa ideia, as estrelas, os planetas, a Lua giravam ao redor da Terra. Tá bom? Quem propôs essa ideia, Aristóteles já tinha falado nisso, né? Mas Ptolomeu escreveu um livro chamado Almagesto, né? Não tô achando, na verdade não tem a data do livro e eu também não pesquisei em que ano esse livro foi escrito, mas Cláudio Ptolomeu nasceu no ano 100 aproximadamente e morreu no ano 170, 100 depois de Cristo e 170 depois de Cristo. Ou seja, pessoal, ele nasceu no segundo século depois de Cristo. O primeiro século vai do ano 1 ao 100, o segundo século do ano 101 a 200. Tá bom? Então, Ptolomeu nasceu nesse segundo século aqui. Muito bem. E os cálculos foram tão bem feitos também, as ideias foram tão bem colocadas, apesar de não serem cientistas, mas eram tão bem fundamentadas pela matemática, que as ideias de que os astros giravam em torno da Terra e não ao contrário, perdurou por séculos. A pergunta é, por quantos séculos essa ideia ficou vigente, né? Então é o seguinte, o seu material didático também dá a seguinte informação, na página 187, que em 1543, um outro cientista chamado um cientista chamado Nicolau Copérnico, escreveu o livro A Revolução dos Corpos. E o que dizia esse livro? Que não a Terra era o centro do universo, mas sim o Sol, né? E a Terra? Bom, a Terra girava em torno do Sol, assim como os outros planetas. Tá bom? Isso assim, falando de forma muito resumida. Por que o nome geocêntrico e o nome heliocêntrico? Geo vem de terra, significa terra, e cêntrico alude a centro. Então, a Terra como centro do universo. E hélio? Hélio, pessoal, vem de sol, do grego, tá bom? E cêntrico alude a cêntrico. Então, um sistema em que o Sol está ao centro. Muito bem. 1543, quando essas ideias foram publicadas e divulgadas, é século XVI. Então, vamos fazer a continha?
Ptolomeu publicou lá Almagesto no século II e Copérnico publicou a Revolução dos Corpos em 1543, século XVI. Do século II ao século XVI são 14 séculos, aproximadamente, pessoal, 1.400 anos. Para a gente ter ideia, quando o Brasil foi descoberto, essa ainda era a crença dos grandes navegadores, né? É impressionante como essa ideia teve enraizamento por tanto tempo. Bom, muito bem. Lá nas respostas que vocês deram, aparece 13, quer dizer, quem respondeu 13 séculos chutou a bola, né? E ela bateu na trave, quase fez gol, quase acertou. Teve 14 como resposta. Agora, alguns números que eu não entendi porque aparecem aqui, por exemplo, 70, 100, 1. Tem um número que aparece que eu talvez interpretei, né? Aparece 1.300. Talvez a pessoa que tenha se referido a 1.300 anos, não 13 séculos, né? Tem um número absurdo aqui, 7, 4, 7, 1, 8, 4, 9, blá, blá, e continua. Acho que o aluno brincou aqui. 2, 280, 4, 15, etc. Tá bom? Então, não é nada disso. São 14 séculos de sistema geocêntrico. Ok, pessoal? Qualquer dúvida, postem lá no mural. Espero que vocês tenham entendido. Um abraço e bom final de semana.